Psicologia e este é mais um Tempo Cósmico. Eu resolvi fazer um tempo cósmico especial para um tema especial, que é o tema de Lilith, por ocasião da passagem de Lilith, da morada de Virgem para a morada do signo de Libra. Isso aconteceu agora no dia 30 de junho. Eu vou apresentar para vocês como Lilith surgiu e como ela foi tomando vários contornos diferenciados conforme a cultura e a época. Para conhecermos qualquer coisa, é importante mergulhar na origem dessa coisa, como ela foi nomeada, originalmente. A astrologia ocidental, ela utiliza principalmente a mitologia grega em suas leituras simbólicas e psicológicas. Mas é da mitologia de culturas mais antigas que ela surgiu, como fonte de estudo e de aplicação terapêutica, lá para trás, e que é utilizada, então, dentro da visão da astropsicologia, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Sobretudo lá da cultura babilônica, que Lilith advém. Então, essas civilizações ancestrais que passaram a cultuá-la lá nos primórdios, mas que também passaram a disseminar a sua face demoníaca. O nome feminino Lilith tem origem lá da Assíria, a partir da palavra acadiana Lilithu, que significa da noite ou pertencente à noite. Então, o termo Lilith, ele está impregnado de conceituações e distorções de cunhos religiosos devido à própria natureza misteriosa e insondável que Lilith exerce no imaginário humano. Dentro da visão medieva judaica, Lilith é uma personagem que teria sido a primeira esposa de Adão e que acabou se tornando um demônio noturno, por não se submeter ao Deus, consequentemente a um Deus monoteísta e patriarcal, que inaugura as religiões monoteístas. Então, a partir dessa insubordinação, ela é banida e excluída como um demônio. Ela é permeada de significâncias conforme a cultura que a nomeou e como aquela cultura viu e traduziu essa imagem, que está em nosso inconsciente coletivo. O termo demônio já foi apreciado pelas culturas antes do monoteísmo se firmar, considerando a raiz desta palavra observada no latim tardio, daimonium, tomado lá do grego bizantino como daimon. Se refere a gênio, uma força ou poder que surge lá de dentro das entranhas do ser. Numa época muito anterior ao cristianismo, esse gênio não era bom nem mal. Ele foi classificado como mal numa era pré-cristã e cristã. É muito interessante notar que o termo demônio é a palavra de conotação negativa da língua ocidental, devido ao uso que a tradição cristã empregou e continua empregando, conceito que gera oposição a Deus e que reafirma o diabo e seus demônios como o que divide e expressa a maldade absoluta. Para o poeta grego Hesíodo, lá no século VIII a.C., os demônios eram as almas das pessoas mortas, que tinham a missão de cuidar dos vivos. Uma outra perspectiva das narrativas mitológicas de Hesíodo. Ainda dentro do universo dos gregos, filósofos da tradição socrática consideravam o demônio um ser que guiava e inculcava conhecimento nos humanos, dentro de uma concepção hiperpositiva. Então, ali, dentro da linguística anglicista, uma raiz inglesa, ou dentro da cultura hebraica ou árabe, Lilith passeia entre uma deusa ou um demônio, sempre associada ao feminino, tornando-se idolatrada nos reinos da Babilônia.
Essa representação do feminino era relacionada a naturezas atmosféricas e caóticas também, como vendavais e toda sorte de intempéries, assim como a morte e as doenças coletivas. Ainda dentro do judaísmo, ela vai parar lá no Talmud hebraico, né? Quando o povo judeu se exilou. Por isso ela é citada nas antigas tradições hebraicas, né? Muitas culturas trazem, né, esse feminino que passeia entre demônio e deusa, né? E então não há um consenso da sua origem. Há registros aqui e ali na história da humanidade. Segundo os registros, e muito antes dos registros, essa presença, essa força feminina entre deusa e demônio, ela, né, já se expressava e já era observada e percebida pelos povos antigos. E temos assim registros, né, que indicam a origem de fato, né, entre os pelasgos, o antigo povo pré-helênico que habitou lá na região da Grécia, né, do Mar Egeu, antes da chegada dos gregos, e que teve então, né, sua origem lá na Mesopotâmia mesmo, há 3.000 anos antes de Cristo, entre os sumérios. Por exemplo, da cultura islâmica, ela também era considerada um demônio, né? Mas não é um demônio dentro da visão cristã. Então são muitas compreensões diferentes, né, dessa representatividade feminina, misteriosa e difícil, de difícil definição, né, que vai assumindo várias facetas, chegando ainda aqui para nós, né? Uma percepção ou de um demônio, uma força maligna feminina, demoníaca que precisa ser exorcizada, né? Ou ainda dentro de um olhar, né, mais moderno do feminino que está se desenhando na nossa cultura de hoje, um lugar mais feminista, né, de revelação, de empoderamento feminino. Então, dentro dessa perspectiva, né, mais judaico-cristã, Lilith seria a primeira mulher de Adão, né? Então, dentro do contexto bíblico, né, é mencionado que antes de Eva existia uma outra mulher, né, criada por Deus e que foi excluída, né, e foi apagada depois de toda a narrativa. Ela aparece numa citação muito breve e depois ela é banida, silenciada, invisibilizada, né, essa dimensão, essa face do feminino. E aí, né, Deus teria criado Eva da costela de Adão, né, como um símbolo, né, de uma mulher que é parte dele e está subordinada, é um pedaço dele, vem a partir dele. Então ele, né, o Criador e ele viriam antes, né, da existência dessa mulher, né, que seria Eva. Já a Lilith teria sido essa mulher em igualdade com Adão desde sua origem, que foi também moldada a partir do barro, a partir da força das entranhas da terra, com o divino que a moldou, né, e a concebeu. Então, dentro, né, dessa igualdade, Lilith se sentiu inferiorizada, né, pela condição que ela foi posta, né? Como ela surge também como uma alma livre, ela não quis se submeter a Adão, né, que já exercia uma tendência, uma natureza mais dominadora, mais impositiva. Então, quando Lilith se vê naquela situação de igualdade, porém, né, ela percebe, né, a força masculina de penetração e de dominação, a subjugando, né, isso dentro da narrativa mitológica, ela não se submete, ela não deseja, né, essa subserviência e essa submissão. Ela passa a ser ligada, né, na interpretação dessa cultura como um espírito de transgressão e rebeldia, né?
Mas, na verdade, ela ali é uma representação de uma transgressão e de uma rebeldia ao patriarcado, né? Também. Então, ali são culturas conversando, né? Entre culturas e religiões politeístas, né? Que cultivam vários deuses e deusas, várias entidades, e uma cultura que estava ali surgindo com toda a força, né? Dentro de um monoteísmo, de um Deus único, e estava ali, né? Dominando e subjugando os deuses das outras culturas, né? Colocando-os como deuses inferiores e até demonizando. Então é assim que Lilith passa a, a ser, né? Vista como um demônio. Bom, isso foi surgindo, né, ao longo da história, já lá desde os escritos de Nabucodonosor II. São muitas versões, né? Então, nós temos versões que contam que a Lilith teria se rebelado não contra Adão, mas contra o próprio Deus, né? Não querendo se submeter, sim, né, ao seu companheiro. Então, ela teria partido, deixado o paraíso e ido habitar, né, as regiões escuras junto aos outros demônios, né? E aí ela passou a se vingar dos homens, né, dos adúlteros, dos recém-casados, das crianças, né, como vingança. Conforme o olhar, né, da cultura vai imprimindo ali suas crenças, né, para se autoafirmar em detrimento da outra cultura que ela quer subjugar. Então é assim que, né, vão acontecendo os conceitos, os termos e as crenças, né? E isso vai chegando até nós, né? Como resquícios de crenças dos nossos antepassados e que nós vamos ressignificando, né? Que sempre é necessário ressignificar conforme a nossa época. Então ela já foi vista simplesmente como uma força da natureza, né, que habitava na Terra, e também uma força da natureza que habita na nossa própria natureza íntima e que se comunica, que se expressa. Ela já foi vista como uma entidade, uma deusa, foi vista como demônios, uma imagem pervertida, distorcida, perigosa e carregada de destruição, né? Tudo isso é Lilith, tudo isso habita o nosso inconsciente coletivo, a nosso imaginário, e ainda dialoga conosco no nível psíquico, inconsciente. Há uma adaptação também da Lilith da Babilônia, que é interpretada como uma mulher serpente, né? Ou Lilith ou Inanna, essa deusa suméria da guerra e do prazer sexual ao mesmo tempo. Ela é uma mulher guerreira, ela também é uma mulher que busca esse prazer corpóreo, né? Daí a questão da sexualidade. Então, isso tudo vai trazendo, vai enriquecendo Lilith de significados, né? Até chegar, né, na mulher moderna, né? Essa mulher que foi também subjugada, escravizada, que foi silenciada, foi calada, né? Foi usada como objeto. Então Lilith, ela está em tudo isso. Ela vai mostrar toda essa lida das culturas com essa dimensão tão rica e tão ampla, né? Dessas faces do feminino ocultas, reprimidas, guardadas, silenciadas, rebeldes, né, insubordinadas, enfim. Hoje, né, nós nos pegamos de novo num momento histórico onde a mulher vem se liberando há pouco tempo, considerando, temos registros de Lilith, né, 3.000 anos antes de Cristo. Então, assim, né, a liberação da mulher começou ontem, né? A mulher, né, na luta por direitos iguais, né, de voto,
de fala, de trabalho, de igualdade, de salário, né? Uma luta que, não, que estamos ainda vivendo, né? E, então, portanto, ela é muito associada a essa mulher que busca, né, se empoderar, se afirmar, que busca essa igualdade, que reivindica esse lugar, né, de libertação, de liberdade sexual, né, uma sexualidade mais livre, enfim. Né? Lilith também vai falar disso. Isso tudo pode ser visto na posição de Lilith dos nossos mapas astrológicos, né, e dentro de uma interpretação da astropsicologia. Por exemplo, tem uma versão, né, onde Lilith teria se refugiado, né, como uma entidade sombria ligada às trevas, né, permeada de elementos obscuros, né, e ela teria se exilado do paraíso e habitado as profundezas das águas do mar, né, junto com demônios marinhos. E aí ela mantinha relações sexuais com esses demônios marinhos, né, dando a luz a uma legião de demônios. Né? Então ela seria também a rainha, né, dos demônios, a mãe de muitos demônios. Então tudo isso vai, né, mexendo conosco, né, nesse imaginário, né, de lugares difíceis, né, de integrar nas nossas vidas, né, esse lado da sexualidade, dos desejos reprimidos, das fantasias, né, lugares que a nossa cultura nega, não sabe lidar, né, nega, negou, ou que transforma, né, em fetiche, em tabu, e nos traz, né, alguns problemas na hora de olhar para essas dimensões em nós mesmos e na hora de viver isso em sociedade. Quantos conflitos não advêm aí dessa repressão, dessa não aceitação de outras crenças, outras formas de existência ou de outras faces da expressão da própria vida. Muitos conflitos advêm aí em não admitir, né, que essas forças existem, estão presentes, estão em nós, estão no outro, e estão na sociedade, estão na própria natureza. É importante considerar que esse gênio, né, originalmente esse gênio, ele pode habitar os homens e as mulheres. Né? Não é um gênio que habita exclusivamente as mulheres. Ela é uma energia, uma força que habita na vida, que tem ao mesmo tempo uma sabedoria que se expressa e se comunica, né? E que está trazendo algo para esse todo do ser, para esse todo que é a vida. Essa expressão de uma faceta nossa, né, quer vir das entranhas e se comunicar e trazer o que está oculto e trazer o desconhecido, né, e trazer uma outra forma de existir, acaba ameaçando em nós, dentro de nós, e ameaçando nossa cultura como ameaçou no passado, né? Esse lado do controle sobre a natureza, né? Ameaçando a nossa racionalidade, nossa lógica pré-estabelecida, dessas crenças que vêm, né, de nossa cultura mãe aqui no Ocidente, onde eu me encontro, vem ameaçar tudo que é branco, caucasiano, eurocêntrico, representa uma ameaça, né, a esse patriarcalismo, uma ameaça, né, a esse sistema atual, né, que vem se globalizando. Essa associação de Lilith com as trevas, com as entranhas, com o escuro que habita em nós, né, com o útero original, o desconhecido anterior, né, com o que morreu, com o que já foi, com as perdas, com o passado, ao mesmo tempo num movimento de liberação, de libertação, né, desse passado, desse lugar, né, como algo que se comunica, como algo que vem
da noite, que vem do escuro e traz uma mensagem, e traz um recado, e traz uma voz que foi, né, silenciada, que foi calada, que foi subjugada, né, e que reivindica o seu lugar no panteão dos deuses, que reivindica seu lugar como força da natureza, que reivindica o seu lugar como função psíquica, né, que deve existir para a nossa integralidade, né, para a nossa saúde integral, a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio. Então, já fazendo um caminho, né, de Lilith para essa representação dentro dos símbolos astrológicos, Lilith ela vai tomando contorno e assumindo a imagem da lua, de uma faceta da lua, em sua versão escura, em sua versão de lua negra. Portanto, ela também é conhecida como lua negra. Dentro da versão mais escura da lua está a deusa Hecate, né? Que também está associada, também tem essa irmandade com Lilith, quando é considerada também uma deusa misteriosa, um pouco demoníaca, meio deusa, meio demônio, né? Também destrutiva, incômoda. Então, essas deusas, né, elas vão se irmanando, vão se sincretizando, né, vão se unindo e dando contornos, né, e traduzindo essa energia, essa força natural que comunica. Hecate, por exemplo, né, ela dá origem à palavra hecatombe, de origem greco-romana, significa sacrifício de 100 bois, se refere, no caso, aos sacrifícios, né, coletivos, se ofertando a deuses, né? Então, um massacre, né, uma mortandade coletiva em nome dos deuses, para os deuses, né, para as deusas. Enfim, são palavras e conceitos, né, que ainda são usados em algumas ocasiões e que habitam ainda a nosso imaginário, né, interno, psíquico. Com todo esse sincretismo de crenças e religiões, é assim que Lilith ingressa em um sincretismo astrológico, né, e combina todas essas facetas, trazendo para uma visão astrológica e astropsicológica, sem nunca ter feito parte da astrologia da Mesopotâmia, por exemplo, né? Porque a astrologia, isso já é assunto para uma outra conversa. A astrologia também é uma ciência, um saber, né, ancestral, milenar, né? Então, existem várias astrologias conforme as diversas culturas existentes na antiguidade, né? Lilith não habitava dentro da astrologia da Mesopotâmia ainda. Lilith começou a ser investigada e pensada pelos astrólogos mais recentemente. Então, a primeira vez que Lilith marcou presença dentro desse panteão astrológico de astros, estrelas, asteroides e cálculos matemáticos que designam um ponto físico concreto a ser analisado dentro da dinâmica astrológica, foi como uma lua negra, né? Então ela começou a ser pensada a possibilidade de existir uma lua negra em algum lugar oculta que ainda não tinha se revelado. Então esses estudos, essas pesquisas, essas investigações foram sendo feitas, mas não necessariamente, né, existia uma lua, um corpo celeste como uma segunda lua, né? Essa versão foi descartada, então seria incorreto dizer que Lilith é uma lua negra, né, como um corpo celeste que existe em algum lugar. Não, ela foi sendo descoberta e vista num segundo momento ainda como um asteroide, nomeado de Lilith, mas não é a versão mais utilizada.
A versão mais utilizada, né, pela maioria dos astrólogos, inclusive eu, é a denominação de Lilith, né, essa definição de Lilith como o apogeu da Lua, o ponto de apogeu da Lua. A rota lunar, o passeio que a Lua faz ao redor da Terra, onde a Lua encontra-se no ponto mais distante em relação à Terra, num lugar fronteiriço, numa fronteira entre o aqui, o conhecido, ah, o planeta e o cosmos, né? Nesse diálogo, né? Ali na fronteira, num distanciamento das coisas mundanas e terrenas, dialogando com o desconhecido, esse grande oceano cósmico, com essa escuridão rica e vasta, cheio de mistérios e desconhecidos, né? Fatores e elementos desconhecidos por nós. Quando Lilith, né, retorna desse apogeu e se aproxima da Terra, é como se ela trouxesse, né, todo um conteúdo desconhecido que vem desse lugar, né, de caos e escuridão, de não definido, de insondável, de misterioso que a gente não domina, que nos assusta, nos assombra, toda essa força do desconhecido. Ela traz, né, e transborda, né, e nos afeta de alguma forma. Então é essa face, né, da Lua dinâmica, né, de uma faceta mais dinâmica da Lua, né, que não necessariamente tem a ver com as fases, né, nova, crescente, cheia e minguante, mas esse momento específico que ela tem essa experiência, né, que ela vai vir compartilhar conosco em algum momento. Então essa seria a Lilith astrológica, né? A Lilith utilizada como ponto de referência e simbólico e físico também, né? Essa leitura simbólica sobre essa dinâmica que a Lua experimenta em seu apogeu. Deixo aqui nesse vídeo para vocês, né, essa apresentação. Quem é Lilith? De onde ela veio? Né? De onde ela surge? Por onde esteve? Por onde caminhou? Quais as experiências que ela viveu? Como ela foi acolhida? Como ela foi recebida? Como ela foi expulsa e silenciada? Né? Tudo que aconteceu, né, com essa faceta da vida e como ela está hoje e para onde ela está caminhando e como a astrologia acolhe tudo isso, recebe essa força, essa energia, esse feminino, traz voz para essa face da vida e como a astropsicologia utiliza isso, né, para o nosso autoconhecimento, para a nossa cura, né, dessa dimensão feminina tão mal vista, tão mal interpretada, tão silenciada, tão subjugada pela nossa cultura ocidental, caucasiana e eurocêntrica. A importância de compreender o que é Lilith, né, dentro desses contextos que eu apresentei, para clarear e ficar mais definida essa energia na hora de investigarmos dentro de nós, nos nossos processos, a quanto anda, né? Como está essa energia de Lilith dentro de nós? Ela se expressa, ela está silenciada, desprezada, banida, exilada, ela está existindo, ela está sendo respeitada, ela está fértil, ela está estéril, ela está ressentida, magoada, ela está vingativa. Como está essa energia desse feminino em nós e como nós podemos tratar, curar e dar força e voz é o que a astropsicologia pode trazer como ferramenta terapêutica nos processos de cura que nós realizamos neste trabalho. Então, se você, né, ficou interessado ou interessada em conhecer mais
dessa energia, dessa força, desse gênio que habita em você e quiserem investigar isso dentro do seu processo psicológico, emocional, dentro do seu contexto espiritual ou mesmo dentro da tua atuação no mundo, então é só entrar em contato conosco e nós podemos trabalhar tudo isso dentro do seu contexto individual, nos seus processos terapêuticos. Será um prazer acolhê-los e acolher sua Lilith também. Essa é a primeira parte introdutória de apresentação de Lilith para vocês, no contexto astropsicológico. E eu vou deixar também essa passagem, né, de Lilith para o signo de Virgem para o signo de Libra, o que isso representaria. Então vamos aprofundando a cada vídeo, acompanhem o canal. Já vou me despedindo e pedindo que você se inscreva no canal. Então eu preciso muito, né, desse apoio para que esse canal, que é um canal novo, né, se firme, se estruture e possa dar continuidade a esse diálogo, a essas apresentações, a esse estudo compartilhado. Sem você não é possível dar sequência, eu preciso fazer com que o canal, né, alcance as metas da plataforma do YouTube para existir, né? Esse ranking dos vídeos do YouTube para poder dar sequência a esse canal de comunicação astropsicológica com você. Então eu conto com você, com a sua inscrição, para somar em inscrições, mas não só, para somar em interações, em diálogo. Você pode também apoiar compartilhando para os amigos, soprando aos quatro ventos esse conhecimento e também interagindo conosco nos comentários, né? O que torna mais interessante esse canal de troca e comunicação. Eu quero te ouvir. O que você tem a dizer sobre a sua Lilith? Você conhece a posição da Lilith no seu mapa astrológico? Em que signo ela está? Em que casa ela está? E se você conhece ou não conhece, quer conhecer, venha comigo para o próximo vídeo que nós vamos falar justamente de como funciona a Lilith dentro do nosso mapa astrológico. Então, um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos continuar, né, dando voz e corpo, expressão para essa Lilith, né, essa figura que habita em todos nós, essa mulher que se esconde, se oculta, mas que também se mostra e se revela quando se faz necessário, quando a hora chega. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço fraterno a vocês.